falar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo? Pois bem, meu nome é Kedash, eu sou especialista em superação mental e acredito que é um momento bem pertinente para entrar nesse espaço, né? Para entender o poder da nossa mentalidade em todo esse processo, no trabalho da nossa imunidade, do nosso autocuidado, de controlar o medo, a ansiedade, o estresse e principalmente, né, por esses dias que nós vamos acabar ficando um tempo isolados com a pessoa mais importante da nossa vida, que é quem? Justo essa pessoinha aqui que às vezes a gente tem, né? Desafios em lidar. Então quero compartilhar um pouco sobre isso com vocês, entrando nesse espaço de como está sendo esse movimento para cada um de nós nessa situação. Hoje é 18 de março, né? O que ainda está por vir nesse processo? Nossa, eu tô me sentindo como num filme de zumbis, né? Hoje, 18 de março de 2020. Se você estiver assistindo esse vídeo, significa que eu não estou mais aqui. Enfim, brincadeiras à parte. É importante trabalhar nossa mentalidade nesse processo. E como você está se sentindo nesse processo? Quais são os efeitos que toda essa informação, que todo o teu entorno tá causando em você? Provavelmente, por esses dias, você passou por algum momento de estresse, de ansiedade, de medo, de incertezas, né? Do que vai acontecer, do que está por vir. Eu sei disso porque ontem mesmo eu que já trabalho a minha mente há um tempo e faço práticas, né, para manter minha mente conectada ao positivo, claro, olhando para a situação, para a realidade que está acontecendo, mas atenta ao lado positivo das coisas. E ontem eu recebi um áudio de uma pessoa conhecida, né, que estava no hospital, e eu percebi automaticamente o meu corpo somatizar aquele áudio. Então, é automático o processo, né? O nosso corpo, a nossa mente, o nosso emocional, nossas células estão absorvendo tudo isso que está acontecendo no externo. Como manejar isso e como lidar com isso? Então, eu quero trazer para vocês um espaço da minha expertise, que é nesse espaço mental, mas também trazer um contexto geral, né? Que pode apoiar a gente a passar por essa quarentena, por esses movimentos todos e tudo mais. E a minha sugestão é nós focarmos em 4 aspectos principais da nossa vida, né? A parte física, corporal, né? A primeira física, a segunda emocional, a terceira mental e a quarta espiritual. Então, como lidar com manejar essas 4 etapas, né? Criar para você uma prática aonde você desenvolve essas 4 áreas no teu dia a dia, isso vai te manter bem para lidar com tudo que está por vir, né? E a primeira prática, né, olhando para a parte física, é justamente o que todas as autoridades de saúde, né, o que a gente está cansado de ver na televisão, de cuidar dessa parte física. Não vou abordar muito isso, mas basicamente é você ter esse cuidado, né, lava a mão, cuida das pessoas com as quais você se relaciona, não saia com grandes grupos, entra na quarentena, né, desapega e entra na quarentena. Então, esse é um espaço físico importante, né, esse espaço corporal é importante você desenvolver. E também, minha sugestão é você trabalhar um espaço de exercício físico, de se manter na atividade, né? Exercício físico pode ser, né, ligar músicas interessantes em casa, dançar, fazer teu exercício, enfim, manter o corpo ativo, né? Isso vai trabalhar a imunidade. Então, essa é a base, né? A minha especialidade é superação mental. Eu vou entrar numa prática mental muito forte com vocês nesse vídeo. Porém, é bem interessante saber que uma coisa está ligada à outra. A tua prática mental, ela vai ser muito melhor, muito mais efetiva, muito mais consciente se você trabalha todos os aspectos, né? Corporal, emocional, mental, espiritual. Por isso esse equilíbrio dessas 4 áreas. Então, nessa parte física, né, segue os cuidados que a gente está recebendo aí, bombardeado de informações suficientes para você se cuidar, né, se proteger as pessoas que você ama, e exercício físico para você manter a tua vibe, a tua sintonia, né, a tua energia em alta nesse espaço físico, né. Aí, entrando nesse âmbito mais emocional, é saber que às vezes o que vai nos abalar mais é esse espaço de isolamento, de sozinho, né? A pessoa mais desafiante que às vezes a gente tem de lidar é essa pessoinha aqui, ó, essa pessoinha aqui, essas vozes, é todo esse espaço interno. Então, se abasteça de coisas emocionais que te mantenham bem. Aproveite a oportunidade, né, para quem está em home office. Eu já trabalho em home office faz muito tempo, então minha rotina vai seguir igual, vou seguir trabalhando, criando meu conteúdo e tudo. Agora, às vezes você vai ter um tempo mais livre. Use esse tempo para se divertir, para cuidar de você, para fazer coisas que você gosta. Às vezes coisas que você deixou fazer durante muitos anos porque trabalha, corre atrás, faz um milhão de coisas e acaba deixando de fazer as coisas que você mais gosta. Então, nesse espaço, nesse aspecto emocional,
trabalha isso com você, né? Trabalha isso em você. E claro, se você está em contato com as pessoas que você ama, em contato com a sua família, desfrute desse espaço também. Então, nesse segundo aspecto que eu tô falando para vocês, mais emocional, faça a coisa que te abastece e tudo. E também vou dar uma outra sugestão, né? Porque eu aprendi alguns anos atrás, quando eu estive na Índia, com o Dalai Lama, que nós, seres humanos, nós somos felizes quando a gente pratica o altruísmo, tá? A felicidade não vem só de você viver uma vida no mi, jo, enfocado no seu umbigo, nas suas coisas. A felicidade, ela vem dessa vida altruísta, de você compartilhar, de você servir aos demais, de você sentir-se útil. Então, minha sugestão também nesse aspecto é o que você pode fazer pelos demais, né? Hoje mesmo, conversando com a minha mãe, eu me dei conta, eu moro numa cidade, é uma cidade que tem muito aposentado, né? Uma cidade gostosa de viver, então muitos aposentados vêm pra cá. A maioria da população aqui, né, é do grupo de risco. E eu percebi que no meu edifício, no meu prédio, eu e meu sobrinho somos os mais novos e tem uma outra menina que tem a nossa faixa etária. O resto são todas pessoas que estão na faixa etária, né, no grupo de risco. Então, já me coloquei à disposição para algumas pessoas, para alguns conhecidos. Se eu precisar ir pra rua fazer alguma coisa, eu e meu sobrinho vamos estar à disposição para isso. Então, o que você pode fazer nesse momento pelos demais? Às vezes você pode apoiar alguém, às vezes você, inclusive já, né, eu tenho vários amigos que trabalham na área da saúde e já estão fazendo esse serviço pelos demais, já estão, né, se doando, se arriscando, inclusive. E às vezes o teu fazer pelos demais é só ficar em casa com a sua bunda no sofá, tá bom? Então tem pra todo mundo, tem pra todos os gostos, pra todos os perfis. Você pode ajudar os demais simplesmente ficando na tua casa sem fazer nada. Olha que delícia. Hoje eu li um meme sobre isso, né? Antigamente as pessoas para salvar o mundo tinham que guerrear, se arriscar e tudo. Hoje você pode salvar a humanidade na sua casa, no seu sofá, sem fazer absolutamente nada. Olha que delícia. Então, faça a tua parte nesse sentido, né? Nesse espaço de apoiar o outro também dentro desse contexto. E aí a gente entra nessa terceira parte, que é esse espaço mental, né? Como trabalhar a nossa mente em todo esse caos. E minha sugestão é ampliar o foco, ampliar a visão. Eu vou ser bem honesta com vocês, no primeiro momento, quando eu percebi que eu ia ter que redesenhar minha agenda de qualquer maneira, que eu não ia poder seguir as minhas viagens, os treinamentos que eu tô acostumada a dar, me bateu uma frustração, mas uma frustração muito grande. Muito grande. Por quê? Porque é como se eu tivesse me preparado a vida inteira para esse momento. A vida inteira para poder chegar num momento como esse que a gente está vivendo, né, de humanidade, e seguir apoiando as pessoas a ter uma mentalidade positiva, a perceber que muito do que nos gera o sofrimento de agora, o medo e a ansiedade, são pensamentos ilusórios, não condizem com a realidade. Eu sei que a realidade está intensa, né, que as situações nos próximos dias vão agravar, eu entendo isso, porém muito do nosso sofrimento, ele é ilusório. Sofrimento de coisas que vão acontecer, que podem acontecer e que não estão acontecendo ainda, nesse exato momento. A gente pode ter uma previsão do que vai acontecer, mas a gente não consegue ter certeza do que vai acontecer. E sem essa certeza, a gente acaba sofrendo, por antecipação. Então eu sinto que eu já trabalho há muitos anos nesse mercado, né? Mais de 10 mil pessoas já passaram pelos treinamentos da nossa escola, já mudaram suas vidas, já mudaram sua maneira de pensar. E de verdade me bateu uma frustração, porque era o momento de poder entregar isso ao mundo. E aí eu tive que ampliar o meu foco e perceber que enquanto eu estava brigando com essa realidade, que eu queria seguir viajando, entregando meu conteúdo, eu percebi que tinha, né, empreendedores fechando suas portas, tendo que pagar funcionário, não podendo fazer home office, porque tem alguns tipos de empreendimento que a única solução é fechar as portas. Eu percebi que nesse mesmo movimento, né, enquanto eu estava brigando com essa realidade, tinham pessoas, inclusive alguns amigos conhecidos, recebendo o diagnóstico de já estar com um vírus, né, alguns com essa incógnita se estavam com o vírus ou não. Então eu comecei a abrir um pouquinho meu leque, a minha visão, meu panorama, e perceber que, né, poxa, tudo que está acontecendo, será que eu não posso me redesenhar, aceitar, entender tudo isso, me focar em fazer a minha quarentena sem ficar brigando com a realidade? Então, quando os pontos de vista foram se ampliando nesse sentido, eu comecei a parar de pensar em mim, no que eu poderia fazer, no que eu poderia ajudar, sair do meu umbigo e começar a perceber que talvez a melhor forma é ficar em casa sem fazer nada. E claro, entregando meu conteúdo através, né, dessa linha, dessa rede que eu já faço, e já é possível expandir ainda mais. Isso vai ser mais positivo.
Então, é legal olhar para esse panorama, né? Eu percebi ontem, segunda-feira, na verdade, todos os meus projetos indo pro buraco, né? Alguns projetos, nem todos. Vários desses projetos indo pro buraco, e esses mesmos projetos que estavam indo pro buraco, depois de eu ressignificar tudo isso, depois de um tempinho digerindo esses cancelamentos, né? Essas mudanças de agenda que acabei decidindo na segunda-feira, eu percebi que vários desses projetos vão ser muito mais efetivos se eu fizer eles de maneira diferente. Inclusive, já lhes antecipo que, para quem, né, participa dos nossos treinamentos, várias pessoas estavam inscritas nos nossos treinamentos presenciais, né, no final de semana que, né, seguinte nós tínhamos treinamentos, nos outros também, cancelamos 4 treinamentos a princípio, e provavelmente vamos cancelar mais nos próximos dias. Então, para você que estava inscrito nos nossos treinamentos, eu quero dizer para vocês que, né, com todo esse movimento nós redesenhamos muita coisa, e nós saímos de um programa, de um treinamento ao vivo que nós estávamos construindo para algo online. Então, nos próximos dias também a gente vai ter um produto online para te entregar, para te oferecer, para passar por todos esses dias aí de quarentena, estudando, aprendendo, treinando tua mente para lidar da melhor maneira com isso. Esse produto, né, a gente vai estar disponibilizando para todo mundo de uma maneira, né, com um valor bem acessível, né, para poder também te manter conectado com isso. E além disso, claro, tem todo o nosso conteúdo gratuito que a gente disponibiliza aí, e as nossas lives que acontecem diariamente. Então, esteja conectado com a gente, esteja nessa vibe de manter a tua mente positiva, de manter esse contato, né, com essa mente positiva. Então, a sugestão nesse processo, né, como manter a minha mente positiva, que como manter calmo, amplia o teu ponto, amplia o teu ponto. Muitas vezes a gente pensa negativo por comparar as coisas, as pessoas, desde um ponto onde eu me considero inferior. Geralmente, quando eu me comparo com outro, eu me comparo com uma pessoa mais bonita, com uma pessoa mais rica, com uma pessoa mais inteligente, com uma pessoa mais bem-sucedida, com uma pessoa que tem o relacionamento que eu quero, o carro que eu quero, mora no país que eu quero. Essas comparações não te apoiam. Agora, já que a mente se compara, eu prefiro dizer para meus clientes: não se comparem, mas já que ela faz isso diariamente, está sempre comparando, aproveita as comparações que você vai fazer daqui para frente e amplia o teu ponto. Se compara desde um espaço aonde às vezes você está em casa, às vezes você é um privilegiado, não é mesmo? Se compara desde um ponto onde você está reclamando que você não pode ir no supermercado e tudo, mas você está saudável. Talvez o seu vizinho esteja lutando contra uma virose. Talvez o seu vizinho está preocupado que, além de estar com uma virose, pode ter passado para as pessoas da sua família do grupo de risco. Estão entendendo? Vamos ampliar o ponto, vamos ampliar o ponto. Então, pensar positivo, na minha visão, vem de ampliar o ponto. E, principalmente, de saber que tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Não importa o que aconteça, não importa o caos que venha, é passageiro. Nós vamos passar por isso, né? Alguns vão ser mais impactados por esse movimento, outros menos, mas nós vamos passar por isso. Então, eu vou estar compartilhando várias ferramentas também, né, de como manter a mente positiva, mas num primeiro passo, minha sugestão para você é essa: amplia o teu ponto, amplia o teu ponto, tá? E daí a gente entra no quarto ponto que eu falei hoje aqui, que é a nossa parte espiritual. Desenvolve isso, né? Eu não sei, pode ser que você não tenha uma religião e tudo. Se você não tem uma religião específica, a minha sugestão é: só mantenha a tua mente conectada ao positivo. Porque tem pessoas que me dizem: nossa, Kedash, eu sou otimista por natureza. Se você é Buda, Gandhi, né? Está escrito lá na tua identidade Buda, Gandhi, Jesus, eu acredito. Agora, gente, sinto lhe informar, a realidade não é bem essa, não é isso que as pesquisas mostram. Nós não somos otimistas por natureza, nós somos pessimistas porque o condicionamento social, o entorno nos leva a ser pessimistas. Então é bem importante estar atento nisso. Então, se acaso você tem uma religião, né, poxa, faz a tua oração, faz o teu mantra, faz os seus decretos, faz a tua prática, né? Mantém esses 4 aspectos que eu estou falando: um cuidado físico, né, com exercício e com seguir as práticas que estão sendo orientadas; a tua parte emocional, de se cuidar, fazer o que você gosta e servir aos demais na medida do possível; a tua prática mental, de ampliar o seu ponto; e a tua prática espiritual.